Meu nome é Braulio Ginatti da Silva Pinto, eu sou advogado, sou professor de Direito de Família e Sucessões de algumas instituições de ensino jurídico e fiquei muito lisonjeado e muito honrado com o convite da doutora Liane Bestetti para fazer parte deste ciclo de palestras que o IARGS, em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, vem desenvolvendo com grande maestria e com grande competência pela diligente atuação da doutora Sulamita dos Santos Cabral e da doutora Ana Lúcia Piccoli, juntamente com a doutora Liane Bestetti, que fazem um trabalho brilhante à frente desse instituto. Parabenizo também pela organização, pelo zelo, pelo cuidado e responsabilidade da jornalista que coordena esse trabalho todo, que é a Terezinha, e quero dizer que vou ter uma satisfação muito grande de falar hoje para todos sobre um dos instrumentos mais utilizados de planejamento sucessório. O testamento como forma de planejamento sucessório. O testamento, há muito tempo, tem servido para esta finalidade. Permitir que as pessoas planejem para depois da sua morte como que gostariam que os seus bens fossem partilhados entre os seus sucessores. Mas hoje, o que a gente tem percebido também é que o testamento tem servido como forma de evitar conflitos futuros. Os testamentos, quando eles trazem consigo a vontade do autor da herança, informando e dizendo como que gostaria o autor da herança de que os bens que ele deixa na sua sucessão fossem partilhados entre os seus sucessores, sejam eles herdeiros legítimos, herdeiros testamentários, legatários, ele diminui o risco e a possibilidade de conflito no inventário judicial. Muitas e muitas vezes, os processos de inventário judicial se arrastam por muitos e muitos anos. O inventário judicial de maior tempo de tramitação no país durou 119 anos e ele foi arquivado sem partilha. E por que isto? Porque quando no inventário há conflito entre os herdeiros, a probabilidade desse seu conflito se prolongar, se agigantar e levar muitos e muitos anos com muitos e muitos atos processuais é muito grande. E o testamento, na medida em que ele estabelece regras, estabelece formas de divisão, estabelece bens que ficariam com este ou aquele sucessor, o testamento diminui esse risco e diminui esta potencialidade de conflito. Vejam que o inventário é, sem sombra de dúvida, o último fórum, a última cidadela de conflito entre a família. Muitas vezes, e eu, nos meus 38 anos de profissão, já vivenciei isso inúmeras vezes, muitas vezes os herdeiros buscam no inventário discutir e debater mazelas familiares de preterições que jamais podem ser resolvidas no processo de inventário. E no momento em que há um planejamento sucessório, e este planejamento sucessório, na busca de evitar conflitos futuros, o testamento ele é um dos instrumentos de planejamento sucessório mais eficaz, muito utilizado, e que é tão bom e tão competente para planejar a sucessão, que pode ser revisto a qualquer tempo pelo testador, que pode ser feito quantas e quantas vezes o testador quiser, modificando, alterando, acrescentando
sem que haja um custo muito elevado para o testador. Hoje, o custo do testamento é extremamente baixo se nós compararmos a outros instrumentos de direito de planejamento sucessório. Eu posso fazer um testamento de 3 formas ordinárias. Eu posso fazer um testamento público, um testamento cerrado ou um testamento particular. Mas a primeira coisa que acho que é importante apresentar a todos é que no testamento sempre vão existir 2 leis. A lei de quando ele foi feito e a lei de quando ocorrer o óbito, de quando ocorrer a abertura da sucessão, de quando o testamento efetivamente começar a produzir efeitos jurídicos. A lei de quando ocorreu o óbito, desculpem, ao contrário. A lei de quando o testamento foi feito, ela serve rigorosamente para estabelecer a capacidade do testador e para estabelecer as formalidades que precisam ser cumpridas para que o testamento seja efetivamente válido. Vou dar um exemplo. Imagine que alguém tenha feito um testamento no ano de 2002. Todos devem estar imaginando por que eu estou usando essa data de 2002. Porque em 2002 nós estávamos sob a vigência do Código Civil de 1916. Pois bem, quando alguém fez um testamento em 2002, ele precisava naquela oportunidade que o seu testamento contivesse 5 testemunhas. Pois em 2003 entrou em vigor o Código de 2002 e as testemunhas do testamento público deixaram de ser 5 e passaram a ser 2. As testemunhas do testamento cerrado deixaram de ser 5 e passaram a ser 2. As testemunhas do testamento particular deixaram de ser 5 e passaram a ser 3. Se o testamento foi feito em 2002, na vigência do Código de 2016, mesmo que ele entre em vigor e que a sucessão seja aberta na vigência do Código de 2002, onde são 2 testemunhas para o testamento público ou o testamento cerrado, aquele testamento só terá validade porque foi feito lá em 2002, na vigência do Código de 16, se for 5 testemunhas. Então, as formalidades para testar e a capacidade do testador é analisada pela lei e no momento em que o testamento é feito. Porém, a capacidade para ser aquinhoado por testamento, a capacidade para receber por testamento e a capacidade e a validade do conteúdo das disposições testamentárias, não é analisada pela lei de quando o testamento foi feito. É analisado pela lei de quando ocorreu o óbito, pela lei de quando foi aberta a sucessão, de quando o testamento passou a surtir efeito jurídico. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, em 2018, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, fazendo com que a companheira fosse equiparada à condição do cônjuge para todos os efeitos de direito sucessório. Logo, eu, meu querido e saudoso, que há pouco tempo nos deixou por causa dessa terrível Covid-19, Zeno Veloso, o professor José Simão, todos entendemos que a companheira passou, por decorrência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada em 10 de maio de 2018, passou a ser herdeira legítima necessária. Logo, quando o testamento foi feito, a companheira estava preterida e não tinha sido a ela reservada a parte legítima dos bens da herança indisponível da herança legítima, agora esse testamento terá que sofrer redução testamentária, porque a lei do momento do óbito é o que determina
a validade do conteúdo das disposições testamentárias. Então, isso é bem importante nesse começo de tratamento do testamento, que a gente compreenda. Um testamento ele é feito hoje para surtir efeito jurídico daqui a muito tempo, lá depois da óbito. Então, nós vamos ter a lei de hoje para regular a capacidade para testar e as formalidades testamentárias. E nós vamos ter a lei lá do tempo da morte, no futuro, quando o testamento entrar em vigor, para identificar a validade do conteúdo das disposições testamentárias e a capacidade para receber por testamento. Pois bem, dito isso, então, eu passo a dizer a vocês que nós temos hoje no Brasil 3 formas regulares de fazer testamento e 3 formas especiais de fazer testamento. As 3 formas regulares de testar são o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. As 3 formas especiais de testar são o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Em 38 anos de profissão, dedicado exclusivamente ao direito de família e sucessões, eu nunca vi um testamento especial. Eu nunca vi um testamento marítimo, eu nunca vi um testamento aeronáutico e nunca vi um testamento militar. O aeronáutico, até por todo esse tempo, eu não poderia ter visto porque ele foi criado pelo Código de 2002. Mas eu nunca vi, ao longo de toda a minha vida profissional, nenhuma forma de testamento especial. Mesmo que o Código Civil, no Código de 16 já previa e no Código de 2002 passou a prever também, só que acrescentando mais o testamento aeronáutico. Então, esses são os testamentos especiais. Raridade. Como dizem lá na minha terra, mosca branca. Algo que normalmente não acontece. Tá? O que normalmente nós temos quando se vai fazer testamento? Mais de 95% dos testamentos são feitos de forma pública. Testamento feito através de um tabelionato por escritura pública. Mais de 95% dos testamentos são realizados dessa maneira. Esse testamento público, feito perante um tabelião, ele é, sem sombra de dúvida, o que outorga maior segurança para o testador, no sentido de que a sua vontade vai ser efetivamente respeitada e cumprida. Por quê? Porque esse testamento público, ele traz consigo toda a fé pública que o tabelião lhe empresta. Parte-se do pressuposto que o tabelião não vai fazer um testamento público contendo alguma nulidade, alguma invalidade, alguma mácula que possa atingir a sua eficácia. E esse testamento, ele é feito perante um tabelião, o tabelião vai redigir o testamento a pedido do testador, ele será lido e assinado pelo tabelião e pelo testador na presença de 2 testemunhas. Tá? Além do testamento público, nós temos também o testamento cerrado. O testamento cerrado é aquele testamento que ele é feito publicamente. Na verdade, o que é público no testamento cerrado é a feitura dos lacres do testamento e a lavratura do testamento cerrado. E é em segredo de justiça o conteúdo. O testador chega com um envelope fechado para o tabelião abre o envelope, identifica que aquilo que está escrito no texto é uma manifestação de última vontade, é um testamento, e aí o tabelião devolve para o envelope o documento, lacra o documento, cosido com agulha e linha, com carimbo de anel e cera, e com isso nós temos um testamento cerrado. Esse testamento cerrado ele vai ficar lacrado até ser aberto numa audiência, na ação de registro de testamento,
depois do óbito do testador. Por favor, jamais alguém pode romper antecipadamente esses lacres, porque a ruptura antecipada desses lacres implica em nulidade absoluta do testamento cerrado. Quem vai romper esses lacres é o juiz de direito, numa audiência, numa ação de registro de testamento, em que ele vai, então, primeiro, identificar se o testamento está intacto, ou seja, seus lacres estão intactos, seu testamento efetivamente permanece cerrado, e aí depois, então, naquela mesma audiência, identificado que os lacres estão intactos, ele vai romper os lacres, vai ler o testamento, dar publicidade, identificando e mostrando a todos os interessados qual foi a última vontade ali manifestada. Esse testamento cerrado, esta feitura de lacres, é feito perante duas testemunhas. As testemunhas do testamento cerrado vão ficar sabendo o quê? Vão ficar sabendo que o Braulio foi lá no tabelionato com um envelope onde continha um documento, entregou o envelope para o tabelião retirou o documento do envelope, fez a conferência, identificou que naquele documento estava manifestada a última vontade do Braulio, e aí o tabelião devolveu para o envelope, o tabelião fez os lacres, isso tudo na presença das testemunhas. E vai ter uma certidão. Vai constar no tabelionato que no dia tal o Braulio fez um testamento cerrado na presença das testemunhas fulano de tal e fulano de tal, e que esse testamento cerrado foi entregue ao Braulio ou a quem ele determinou que fosse entregue para ser aberto somente após o seu óbito pelo juiz de direito. O testamento particular é um testamento que eu faço aqui no meu escritório, que vocês fazem no escritório de vocês, que não tem a participação do tabelião. Vejam que tanto o público quanto o cerrado tem a fé pública do tabelião. O público até na redação do conteúdo. O cerrado não. O cerrado na feitura dos lacres, no fechamento do testamento. No particular, não existe tabelião. As assinaturas do testamento particular não precisam ser reconhecidas as firmas. Por quê? Porque o testamento particular eu faço no meu escritório, num papel timbrado ou branco, eu vou digitalizar, eu vou ler para o testador, eu, Braulio, advogado, vou ler para o testador, e 3 testemunhas, não 2, 3 testemunhas vão assinar. E esse testamento ele terá que ser confirmado depois do óbito do testador. Vai ter que se ingressar com uma ação de confirmação do testamento particular. Essas 3 testemunhas vão ser chamadas a juízo e vão ser inquiridas, vão ser ouvidas, principalmente sobre as formalidades. Vem cá, o Dr. Braulio, quando fez o testamento, ele leu o testamento para o testador? Leu. E o senhor estava assistindo essa leitura? Sim. Essa leitura foi em voz alta? Todos que estavam na sala assistiram? Sim. Essa assinatura que está aqui é a sua assinatura feita naquela oportunidade? Sim. Se das 3 testemunhas, pelo menos uma for localizada e confirmar o testamento particular é válido e deve ser respeitado. E esse testamento público, cerrado ou particular, vai ser respeitado e vai ser cumprido nos autos do processo de inventário. Ou na escritura pública de inventário extrajudicial. Ah? Muito bem. Esse testamento, que ele pode ser público, ele pode ser cerrado ou particular, ele pode também ser feito na forma de um codicilo. Eu tinha um professor, e olha, faz tempo isso, hein? Muito tempo, porque eu já estou velho. Só de profissão estou com 38 anos de profissão e de magistério jurídico.
Então, eu tinha um professor que dizia que o codicílio é um testamento anão. O que é um codicílio? Um codicílio é um escrito, que pode ser escrito de próprio punho, pode ser digitalizado, datado e assinado pelo testador, né? Na verdade, o codicílio é uma forma que eu tenho de fazer pequenos legados, pequenos regalos, pequenos aquinhoamentos. Este codicílio eu não posso dispor de bens de grande valor. Mas o que são bens de grande valor? Existe um doutrinador, que é o Washington Bastos Monteiro, que hoje está atualizada a sua obra, depois do Código Civil de 2002. O Washington Bastos Monteiro dizia na sua obra que um carro é um bem de pequeno valor. Com devido respeito, não, um carro não pode ser considerado um bem de pequeno valor. Porque um carro não é um bem de pequeno valor para o homem médio da sociedade brasileira. E bem de pequeno valor deve ser aquilo que é considerado bem de pequeno valor para o homem médio da sociedade brasileira. Nós temos carros hoje que valem mais do que um bem imóvel. E por óbvio que eu não posso dispor por codicílio de um bem imóvel. E via de consequência, eu também não posso, a meu sentir, e a grande maioria da doutrina e da jurisprudência nesse sentido, eu não posso dispor de um automóvel ou de bem de grande valor por codicílio. Então, para que serve o codicílio? Para eu dispor quem é que vai ficar com as minhas gravatas quando eu morrer. A minha caneta, que não é uma caneta, uma Montblanc maravilhosa, que vale muito. Daqui a pouco, algum legado pequeno, de pequeno vulto, mais questões sentimentais que possam ser resolvidas por codicílio. Mas bens de raiz, bens imóveis, bens valores em dinheiro de importância significativa, só por testamento. Só por testamento. Nós temos hoje, e aqui eu quero adentrar numa situação que é muito nova, estamos discutindo muito sobre a possibilidade do fim da herança legítima, aonde o testador teria a liberdade para testar a totalidade dos seus bens, independente de ter filhos. Vejam bem, olhem essa questão. Eu hoje posso testar, se eu tiver herdeiros legítimos necessários, e os herdeiros legítimos necessários, eles estão no artigo 1845 do Código Civil, e são os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, e por decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, no tema 809, o companheiro. Mas então, se eu tenho herdeiros legítimos necessários, hoje eu posso dispor por testamento de 50% dos meus bens. Os outros 50% eu tenho que reservar para os herdeiros legítimos necessários. Vamos imaginar que eu, Braulio, tenho 4 filhos. Eu posso fazer um testamento hoje deixando todos os meus bens para quem eu bem entender? Não, não posso. Por quê? Porque eu tenho 4 filhos e eu preciso, pelo menos 50% dos meus bens, reservar para os meus filhos, meus herdeiros legítimos. Os outros 50% eu posso deixar para quem eu bem entender. Eu posso deixar para um amigo, eu posso deixar para uma instituição de caridade, eu posso até deixar para o meu advogado. Eu tenho ampla liberdade. Eu posso deixar para quem eu bem entender. Só que, hoje, se está discutindo bastante a possibilidade de vir uma nova lei e de extinguir a herança legítima. Ou seja, eu, Braulio, com 4 filhos, eu poderia dispor de 100% dos meus bens, deixando todos para um só dos meus filhos, ou para um amigo, ou para quem eu bem entendesse, sem reservar 50% dos meus bens para os meus filhos. Vejam, isto é uma mudança muito significativa. Isto é uma mudança
que quando tem muita gente falando, quando tem muita gente discutindo, quando tem muita gente advogando esta causa, podem se preparar, porque essa mudança vai vir. Eu não acho que o fim da legítima vai acontecer imediatamente, mas eu acho que nós vamos passar por uma fase de transição. A parte reservada dos bens de herança, que hoje é 50%, acho que ela vai ser reduzida para 30%. E depois ela será extinta. O que vai permitir que a pessoa que quiser fazer um testamento dispondo sobre todos os seus bens vai ter essa possibilidade, independente de ter herdeiros legítimos necessários. Se isto vier a acontecer, o planejamento sucessório vai ser ainda mais importante. Quando isto vier a acontecer, o testamento vai passar a ter ainda mais relevância. Porque se hoje eu tendo herdeiros legítimos necessários, eu só posso dispor de 50%, quando e se a legítima não mais existir como parte garantida, parte reservada dos meus herdeiros necessários, eu vou ter a disposição de 100% do meu patrimônio. E o testamento vai ser muito eficaz neste planejamento, porque vai me dar a condição de estabelecer tudo a respeito do meu patrimônio e da minha futura herança para quem eu bem entender. Vejam, pessoal, como nós temos um instrumento muito válido, muito eficaz para planejar a sucessão, que é o testamento. E há uma tendência muito grande no nosso direito sucessório brasileiro de, em curto espaço de tempo, nós termos aumentada esta importância, aumentada esta relevância, com a extinção da parte legítima, mínima e reservada dos herdeiros necessários, outorgando liberdade e condição do testador dispor de 100% do seu patrimônio. Pensem sobre isso. Eu fico muito satisfeito e quero novamente agradecer a doutora Sulamita dos Santos Cabral, a doutora Ana Lúcia Piccoli, a doutora Liane Bestetti. Agradecer o carinho com que a jornalista Terezinha sempre me tratou e me acolheu para poder fazer esta manifestação para todos. E dizer que foi uma honra e um prazer enorme poder que, mesmo virtualmente, me comunicar com os amigos e com os colegas e com as amigas e as colegas que são apaixonados pelo direito de família e sucessões como eu, tratando de um tema que sempre foi importante, que é o testamento, e que há um indicativo muito grande de se tornar mais importante ainda, se efetivamente esta tendência de fim da herança legítima efetivamente vier a acontecer no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu espero que tenha sido proveitoso esse nosso encontro virtual. Um abraço grande e que a gente possa se reencontrar rapidamente, fisicamente, para trocar afeto de uma maneira mais próxima, porque com certeza o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Muito obrigado.